Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI e vim passar para vocês a minha visão do que pode acontecer essa semana. Então hoje nós vamos passar aí para vocês uma visão semanal dos mercados globais. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, faça isso agora, se inscreva no nosso canal para você acompanhar todos os vídeos que nós postamos todos os dias aqui nas nossas redes sociais, beleza? Agora sim, bora lá para o vídeo Visão Semanal Mercados Globais. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. O que está acontecendo no mercado no dia de hoje? Quando eu falo no mercado, não estou me referindo ao mercado financeiro ou algum mercado em específico. Eu estou dizendo no mercado mundial. O que está acontecendo hoje? Quando a gente olha para os dados de emprego, como estão vindo os dados de emprego? E o dado de salário dos trabalhadores? Como que está o dado de salário dos trabalhadores? E o consumo da população? Como está vindo o consumo da população? E como que isso está impactando no balanço das empresas? Eu quero começar então esse vídeo fazendo essa pergunta para você. Antes de eu dar continuidade, tenta responder aí de cabeça os dados de emprego, como que estão vindo, salário, consumo e como que esses dados podem impactar no balanço das empresas. Bom, senhoras e senhores, os dados de empregos estão vindo muito forte. A gente consegue observar, inclusive, este fenômeno, principalmente pelo dado de payroll que saiu na primeira sexta-feira do mês agora de junho, né, que nós estamos passando. A gente percebe que o dado continua vindo forte. Tivemos dados de empregos não privados, né, e dados de empregos agrícolas que, quer ver, vamos mostrar aqui para vocês aqui na plataforma da XStation. Ó, a gente pode vir aqui na aba calendário econômico, a gente vem aqui no dia e filtra a sexta-feira, dia 7, ó. Então, folhas de pagamentos privados, que é o principal dado de emprego nos Estados Unidos, o famoso payroll, né? Então, o valor anterior era 158, era esperado um aumento para 170, veio 229, ou seja, acima do anterior e acima do esperado. Aí nós também temos mudanças de empregos não agrícolas, né, que é basicamente a geração de emprego que os Estados Unidos conseguem fazer no setor privado e no setor não agrícola. A anterior era de 165, era esperado 185, veio 272. Mais uma vez, acima do esperado e também acima do anterior. E o dado bem acima do esperado e bem acima do anterior também, né? Então nós conseguimos perceber que os dados de emprego, principalmente nos Estados Unidos, que é o carro-chefe, vamos chamar assim, né, o país carro-chefe, continua vindo forte. E o salário, senhoras e senhores? O salário também aumentou. Mais uma vez, aqui no dado de payroll a gente percebe, ó, salário médio por hora dos trabalhadores, o anterior era 4, era esperado 3,9, veio 4,1. Acima do esperado, acima do anterior. O anterior era 0,2, era esperado 0,3, veio 0,4. Ou seja, também acima do esperado, também acima do anterior, o que os trabalhadores estão ganhando por hora nos Estados Unidos. Ou seja, além deles estarem mais empregados, eles estão ganhando mais dinheiro. E automaticamente, isso também vai impactar no consumo desses trabalhadores. Por quê? Quanto mais dinheiro a população gasta, quanto mais dinheiro a população ganha, quanto mais pessoas estão empregadas, maior vai ser o consumo. Obviamente, né, acaba impactando diretamente no consumo. E isso vai acabar também impactando diretamente no balanço das empresas. Porque se a população está consumindo cada vez mais, como que os dados dessas empresas tendem a vir? Bom, as empresas, para os dados virem bons ou melhores do que o esperado, a população, as pessoas precisam consumir, a empresa precisa vender. Então, automaticamente, todos os dados estão vindo ainda fortes, dados de empregos, salário, consumo, e automaticamente isso daí impacta na balança no balanço das empresas, né, que também estão vindo bem positivos, tá? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero começar a fazer para vocês. Segunda, como que toda essa situação pode impactar na inflação? Como que isso tudo pode impactar na inflação dos Estados Unidos e do mundo inteiro, de forma positiva ou de forma negativa? Antes da gente continuar aqui, eu quero lembrar vocês, para a gente sair um pouquinho desse economês que nós usamos, toda vez que eu falar em inflação,
eu quero que vocês lembrem que a inflação é o aumento geral dos preços de bens e serviços. Bens é aquilo que a gente, por exemplo, aquilo que a gente compra no supermercado, né? O leite, o arroz, o açúcar, o feijão. E serviços são os serviços que são prestados, o salário dos trabalhadores, vamos supor, o corte de cabelo, é um serviço que é prestado, tá? Então, só para vocês entenderem. Como que isso pode impactar a inflação, senhoras e senhores? Ao longo do tempo, tá? Então, a inflação é o aumento geral dos preços de bens e serviços ao longo do tempo, que faz reduzir, inclusive, o nosso poder de compra. Sendo assim, vamos voltar aqui um pouquinho os slides, ó. Quanto maior for o consumo, quanto maior for os dados de emprego, quanto maior for o salário, maior vai ser o consumo. Quanto maior o consumo, isso tende a fomentar a inflação. Então, como que isso pode impactar na inflação? De forma negativa, né? Faz a inflação subir, ou seja, é negativo para nós consumidores, certo? E tem mais uma outra coisinha. Toda vez que a inflação começa a apertar, o que o Federal Reserve ou qualquer outro banco central precisa fazer para conseguir controlar a inflação? Eles precisam aumentar a taxa de juros. E toda vez que eu falar de taxa de juros aqui, eu quero que você lembre que a taxa de juros é o custo de tomar dinheiro emprestado, ou até mesmo, né, a recompensa por poupar dinheiro, geralmente expressa como uma porcentagem do montante emprestado ou investido. Ou seja, a taxa de juros é quanto que o seu dinheiro está rendendo quando você deixa ele investido. Quanto maior for a taxa de juros, a renda fixa paga melhor. Isso tende a tirar investimento do mercado de renda variável e também da economia global, tá? Então, toda vez que a taxa de juros aumenta para conseguir controlar a inflação, isso tende a desestimular a economia. Porque pensa o cara que vai abrir uma padaria, pensa no cara que vai abrir um supermercado, para ele vale a pena tomar esse risco? Se a taxa de juros está alta e a renda fixa está pagando muito bem, talvez não vale, né? Talvez não vale tão a pena assim. Então isso tende a desestimular a economia. A mesma coisa para quem vai investir no mercado de renda variável. Vamos supor, eu pretendo investir na Bolsa Americana. Só que a Bolsa Americana, ela geralmente paga ali algo em torno de 10% ao ano, a renda fixa. Estou me referindo ao S&P 500. A renda variável. Entretanto, a renda fixa nos Estados Unidos está pagando 5,5%. Renda fixa sem risco algum, praticamente risco zero, vamos dizer assim, né? Porque eu estou emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos, por exemplo. Então eles começam a fazer essa conta do que mais vale, ok? E quanto maior for a taxa de juros, isso tende a desestimular a economia. E quem faz o aumento, quem faz o controle da taxa de juros é o Banco Central, tá? Os membros do Banco Central, eles são responsáveis por decidir a política monetária do país. Então, tudo o que está acontecendo no mundo vai acabar se balizando nessas três esferas. Banco Central, ou, melhor dizendo, as falas dos principais membros dos bancos centrais. E quando eu falo Banco Central, eu estou falando do Federal Reserve, Banco Central da Europa, ok? Os principais bancos centrais globais. Taxa de juros e inflação. Eles são os principais dados que nós vamos precisar ficar de olho daqui para frente, senhoras e senhores. Por quê? Porque essa é a dinâmica econômica que está acontecendo agora. A relevância desses dados para as movimentações de preço no mercado, certo? Bom, esse é o principal desafio do Banco Central. Conseguir manter a inflação sob controle, porque é ele, né, que vai aumentar ou diminuir a taxa de juros. Então ele precisa manter a inflação sob controle e o principal dispositivo que o Banco Central utiliza para controlar a inflação é justamente a taxa de juros. Entretanto, ele não pode aumentar muito a taxa de juros, senão ele vai acabar desestimulando a economia. Só que, em contrapartida, se ele diminuir muito a taxa de juros, ele vai estimular a economia, entretanto ele gera inflação. Então esse é o principal desafio do Banco Central. É por isso que, a partir de agora, todas as vezes que você estiver aqui na plataforma XStation, que você for ver os dados que vão estar sendo divulgados no dia, na semana, você precisa ficar atento para falas de membros importantes do Banco Central, tá? Por exemplo, hoje, segunda-feira, às 5 horas da manhã, nós tivemos o pronunciamento da Lani,
do Banco Central da Europa. É importante a gente ficar de olho? Sim, é importante a gente ficar de olho. Amanhã, terça-feira, vão ter falas de membros importantes do FONC. É importante a gente ficar de olho? É importante a gente ficar de olho, ok? Todas as vezes que for sair um dado de inflação, IPC, CPI, IPP, todos os índices que estão atrelados à inflação, é importante a gente ficar de olho? É importante a gente ficar de olho. E toda vez que tiver decisão de taxa de juros, amanhã vai ter decisão de taxa de juros aonde? Aqui, na Austrália. É importante ficar de olho? É importante ficar de olho. Então é isso que vai balizar a economia. Os demais dados que vão sair no mercado, vendas no varejo, vai sair nos Estados Unidos na terça-feira. É importante a gente ficar de olho? Claro, por quê? Porque envolve diretamente o consumo. Lembra? O consumo impacta diretamente na inflação. Então são todas essas informações que a gente vai precisar monitorar todas as vezes que nós estivermos olhando para o calendário econômico, porque é isso que vai impactar a nossa semana, é isso que a gente precisa ficar monitorando o tempo todo, ok? E aí eu trago então como destaques que já saiu, que já aconteceu nessa semana, como por exemplo o discurso de um membro do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, o Kashikari, que ele disse que é razoável prever um corte na taxa de juros em dezembro, lá nos Estados Unidos, né? Essa informação saiu em diversos portais, depois vocês podem conferir, o Wall Street Journal, aqui eu coloquei a referência como CNBC, tá? Enfim, nós temos diversos outros portais de notícia, principalmente na Bloomberg, principalmente voltado para o mercado financeiro, que saiu essa informação do Kashikari. Lembra? O Kashikari, ele é um membro do Federal Reserve, e o Federal Reserve, ele é o tomador de decisão para aumentar ou diminuir taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, uma fala do Kashikari como essa, que é razoável prever o corte de taxa de juros em dezembro, pode impactar o mercado? Pode sim. Agora, algo que é importante eu comentar com vocês, né? Eles já estão falando de corte de taxa de juros já desde o final do ano passado. Então, esse ano estava previsto uma cacetada de corte de juros. Não aconteceu, tá? Não rolou, não aconteceu. Então, estava sendo previsto para setembro, nós tínhamos ali nos Estados Unidos uma possibilidade de 40% até o último dado que nós tivemos, de 40% de corte na taxa de juros, só que depois que saiu informações do payroll e as falas do Jeremy Powell depois da divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos, as coisas começaram a mudar um pouquinho. E agora, de dezembro, eles já estão começando a empurrar de setembro, eles já estão começando a empurrar para setembro esse corte. Olha, como eu sempre disse aqui para os nossos clientes, eu acreditava num corte de taxa de juros nos Estados Unidos de agosto para frente, ou seja, isso daí eu estou falando desde o ano passado, tá? De agosto para frente, ou seja, em setembro. A partir de setembro que a gente teria um corte de taxa de juros. Agora, com as condições que estão acontecendo, a economia dos Estados Unidos continua muito resiliente, os dados de emprego continuam vindo ainda fortes, vai ser um pouquinho mais complicado de conseguir cortar a taxa de juros, tá? Nós estamos falando de 4 cortes de taxa de juros no próximo ano, em 2025. Então as coisas estão caminhando para uma situação que o Federal Reserve vai precisar controlar um pouquinho mais de tempo com as taxas de juros nesses níveis mais altos. Beleza? Bom, terça-feira será divulgado o dado de vendas no varejo nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Eu tô falando sempre horário de Brasília, tá, galera? Então 9h30 da manhã, horário de Brasília. Vendas no varejo nos Estados Unidos, conforme eu comentei com vocês anteriormente. Dados de vendas no varejo impacta diretamente no consumo. É um dado que está ligado a consumo. E consumo da população norte-americana pode impactar na inflação. Então por isso que é um dado importante para a gente ficar de olho. Também vai ser divulgado na terça-feira um dado de inflação na zona do euro, às 6 horas da manhã, que é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, um dado importante para a gente ficar de olho que pode fazer mercado. Na quarta-feira nós temos feriado nos Estados Unidos e por esse motivo não haverá negociação na Bolsa de Mercadoria à vista, tá? Mas os futuros vão estar trabalhando, não vou dizer normalmente porque ele vai fechar mais cedo, tá? A negociação do mercado futuro vai fechar mais cedo, perdão. Entretanto, o mercado à vista vai estar trabalhando, vai estar funcionando normalmente. Aí nós temos também a divulgação de inflação às 3 horas da manhã no Reino Unido, também o dado de IPC. Na quinta-feira, nós temos o relatório mensal do Banco Central da Europa, às 6 horas da manhã. Inflação, índice de preço ao produtor, o IPP, na Alemanha, às 3 horas da manhã.
e decisão de taxa de juros no Reino Unido às 8 horas da manhã. Então, quinta-feira também é um dia que é pós-feriado nos Estados Unidos, com bastante informações importantes para nós ficarmos de olho, certo? E na sexta-feira nós temos a divulgação de diversos dados de PMI, tanto no mercado europeu quanto nos Estados Unidos. Então é uma semana aí que, como vocês puderam ver, está bem movimentada, tem bastante dados para a gente ficar de olho daqui para frente. Eu coloco como destaques aqui alguns balanços de empresas. Não necessariamente esses dados, esses balanços vão impactar os principais índices globais, tá, senhoras e senhores? Mas são empresas que eu considero interessante nós ficarmos de olho. Nós temos oportunidades no mercado, tá? Então eu gosto de trazer aqui essas informações para vocês. Segunda-feira, balanço da Quanto e na quinta-feira, balanço da Accenture. Importante para vocês ficarem de olho. Bom, vamos lá, vamos para a análise, né, dos gráficos dos principais índices, começando pelo S&P 500. Vocês estão vendo aqui na minha tela o índice S&P 500 pelo gráfico diário. Ele continua, ele segue a sua movimentação majoritária de alta nos preços, tá? Ainda não deu nenhum sinal pelo gráfico diário, ainda não deu nenhum indício de uma virada para queda nessa movimentação, muito pelo contrário, somente mostrando ainda a força na movimentação de alta. Essas projeções que estão traçadas aqui para cima, elas foram traçadas pelo gráfico de 4 horas. Depois dessa movimentação de consolidação que o mercado apresentou aqui, ó, essa lateralização. Então, a partir do momento que ele faz o rompimento dessa lateralização, ele tende a primeiro projetar o tamanho dessa lateralização aqui para cima. Então, já alcançou a primeira projeção. E a segunda projeção que ele tende a mostrar para nós é essa primeira pernada que ele fez antes da lateralização, como se fosse uma bandeira mesmo de alta, tá? Aí eu fiz a projeção, então, também aqui da lateralização no 5.484. E após essa movimentação, nós temos também um inside bar formado por este candle verde aqui, ó, vou até marcar este candle verde grandão. A partir do momento que o mercado trabalhar com o preço de fechamento acima dessa região de preço, né, acima da máxima deste candle verde, então ele tende a projetar também o tamanho desse inside bar aqui para cima, no 5.500 aproximadamente, e depois projetar também essa pernada que ele fez antes do inside bar aqui para cima no 5.551,5 aproximadamente. Então, a princípio, movimentações mais longas para o S&P 500. E aí nós temos a Nasdaq numa condição similar, vamos dizer assim, tá? Aqui vocês também estão vendo o gráfico diário da Nasdaq. Ainda não deu nenhum indício, ainda não deu nenhum sinal de movimentação contra toda essa tendência majoritária de alta que ela vem apresentando. Essa última projeção da lateralização, ela foi encontrada também aqui pelo gráfico de 4 horas, tá? Após essa lateralização de preço que o mercado apresentou aqui embaixo. Então, após o rompimento dessa região, a primeira projeção que ela tende a buscar é o tamanho dessa consolidação aqui para cima, que já tinha alcançado, e depois o tamanho dessa primeira pernada de alta, como se fosse a projeção de uma bandeira, que inclusive ela alcançou no dia de hoje, nesta segunda-feira, tá bom? Ela também acaba de fazer essa lateralização, essa consolidação aqui por cima, e fez o rompimento dessa lateralização. Então, nós temos novas projeções para a movimentação aí da Nasdaq. Essas projeções aqui, vamos traçar essas novas projeções, ok? E a partir do momento que o mercado alcançar essa nova projeção, nós temos essa outra aqui para cima. Ou seja, né, senhoras e senhores, nós temos aí projeções bastante longas para a Nasdaq, para o mercado alcançar ainda esta semana. Isso não significa que o mercado vai alcançar, tá? Isso é mais uma projeção para nós termos uma sensibilidade dos níveis de preço. Eu coloquei como projeção LAT, projeção lateralização, tá? Só para vocês terem aí essa informação. Então, próximos níveis de preço das projeções, a região de preço dos 19.813 e os 20.316. Por enquanto, é isso que nós temos para a Nasdaq. O mercado europeu, começando aí pelo Eurostock 50, e eu digo isso basicamente para todos os principais índices da Europa,
eles estão trabalhando todos próximos às regiões de suporte. Então, essas regiões tendem a entrar a defesa compradora. Como vocês viram aí, ó, entrou uma defesa compradora, levou o mercado para cima, está deixando um pavilzão. Precisaríamos esperar, né, aguardar aí o fechamento do pregão do dia de hoje para poder tomar qualquer decisão, para poder falar qualquer coisa desse tipo aí, né? Ah, Rodolfo, posições long ou posições shorts? Precisaria esperar mesmo o fechamento do pregão do dia de hoje. Mas Eurostock 50, mercado da DAX, mercado do Reino Unido, mercado da França, todos próximos às regiões de suporte. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, o mercado da DAX também aí, próximo às regiões de suporte. Vocês estão vendo aqui na parte lateral, né, os níveis de preço, caso vocês queiram anotar para monitorar também junto. DE40 é o código do ativo. O K100 também próximo à região de suporte aí, trabalhando numa forte movimentação de alta, agora está fazendo uma correção, também trabalhando aí nas regiões de suporte, próximo à média de 66 períodos inclusive. E o FRA 40, né, para a gente finalizar os índices aí da Europa, o FRA 40 ele já fez uma movimentação um pouquinho diferente, ó. Ele fez um rompimento, uma quebra de estrutura, e nessa quebra de estrutura eu fiz as projeções aqui para baixo. Ele já alcançou duas das projeções de quebra de estrutura e agora está trabalhando numa região de topo anterior, que na volta pode virar um fundo, né? Por enquanto estão segurando aí, tentando uma força compradora, mas ainda tem projeções um pouco mais para baixo, no 7.306 é a próxima projeção aí para o mercado da França, o FRA 40. Legal? Quando a gente vai para o mercado asiático, vamos começar falando primeiro de Japão. O Japão está trabalhando em uma consolidação, né? Uma região de fundos junto com uma região de topos. Minhas principais regiões de topo e fundo são essas linhas em azul, certo? Às vezes o mercado rompe um pouquinho essa região de topo e para nessa região superior, que eu até tracei uma linha em amarelo, mas o principal é essa consolidação. Neste momento ele está no fundo da nossa região de suporte, está no gráfico de 4 horas, o estocástico, como vocês podem ver aqui embaixo, está sobrevendido, também virou para compra, então a princípio entrando uma defesa compradora no mercado do Japão nessa região de preço. E para a gente finalizar os principais índices, nós temos tanto o mercado da China quanto o mercado de Hong Kong trabalhando em uma movimentação que nós chamamos de inversão de tendência. Os gráficos estão muito parecidos, tá? Ó, esse daqui é o gráfico de Hong Kong e esse daqui é o gráfico da China. Então os gráficos estão bem parecidos. Vamos dar o exemplo aqui pelo gráfico da China. Vocês estão observando aqui a movimentação de tendência forte de alta. Ele deixa uma característica de ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de inversão de tendência, uma figura gráfica de inversão de tendência que nos sugere uma movimentação de continuação de queda. Aí é onde eu fiz a projeção aqui do ombro, cabeça, ombro. Oco significa, são as iniciais, tá? Para ombro, cabeça, ombro. No 5.811 para o mercado da China e para o mercado de Hong Kong nos 16.688. A mesma condição, o mesmo cenário, formação de padrão de figura gráfica ombro, cabeça, ombro, para a continuação de queda é o que eu acredito que possa acontecer. Então, teoricamente falando, no rompimento da linha de pescoço dessa figura, os investidores costumam trabalhar mais short nesses ativos, certo? Então essas são as projeções para os principais índices. Agora vamos falar um pouquinho do mercado de dólar. Vamos trazer aqui o índice dólar para vocês. Bom, também está no gráfico diário, tá? O índice dólar. Estamos observando aí uma movimentação. Quando a gente tira o zoom do gráfico, a gente percebe que o mercado trabalha numa movimentação mais lateralizada, certo? Temos aqui as regiões de topo que o mercado vem trabalhando e as regiões de fundo que o mercado vem trabalhando. Quando a gente pega vamos dizer assim, numa microtendência, a estrutura que o mercado vem apresentando para nós é uma estrutura de alta, certo? Deixando topos e fundos cada vez mais altos. Legal, Rodolfo. E agora? E agora que neste exato momento ele está trabalhando numa região de topos anteriores, ó. Região de topo é onde ele está trabalhando. Região de topos anteriores. Então, uma definição melhor para a continuação de alta do dólar seria acima da região de preço dos 105.347.
Enquanto ele não conseguir romper essa região, ele vai continuar trabalhando de forma lateralizada. A região de topo vem buscar a região de fundo, volta para a região de topo, volta para a região de fundo, volta para a região de topo. Então ele está trabalhando entre essa zona de preço aqui de topo e fundo dentro do mercado, certo? E isso, obviamente, tende a afetar os outros ativos atrelados ao dólar, como por exemplo o euro, a libra, o dólar australiano, o ien japonês. Então, a dica, o conselho que eu dou para vocês é, todas as vezes, antes de você tomar alguma decisão em qualquer par de moeda atrelado ao dólar, dá uma olhadinha no índice dólar, dá uma olhadinha na micro tendência e na macro tendência em que o mercado está apresentando, que vai ficar mais simples de você tomar a sua decisão. Se o dólar estiver caindo nesta movimentação de preço, provavelmente ele venha buscar essas regiões de fundo anterior. Se o dólar está caindo, isso tende a fortalecer as outras moedas atreladas ao dólar. Rodolfo, e se o dólar romper essa região aqui, ó, de resistência, aí o dólar vai começar a se fortificar frente aos principais pares de moeda. Isso tende a trazer movimentações de depreciação para as outras moedas atreladas ao dólar, ok? Aqui na parte do dólar eu não vou me estender muito, vamos passar para as principais commodities aí que nós temos analisado. Vamos começar falando primeiro do petróleo, porque a princípio o petróleo está simples de entender a movimentação de preço em que ele está fazendo. Ele trabalhou em uma movimentação consolidada, eu estou com o gráfico do petróleo Brent aberto na minha tela, tá? Então, primeiro, ele trabalhou com uma movimentação consolidada nas regiões de topo dos 84,86 e regiões de fundo dos 81,26. A partir do momento que ele faz o rompimento dessa movimentação, essa região tenderia a transformar, né, a bipolaridade suporte e resistência. Não aconteceu. Ele voltou a trabalhar dentro dessa faixa de preço, dentro dessa consolidação. Então, para o petróleo ganhar força na movimentação de queda, ele precisa perder esse suporte, e para o mercado ganhar força na movimentação de alta, ele precisa romper essa resistência. Então, no meio do caminho, por enquanto, ele ainda segue trabalhando um pouco mais lateral. Isso está acontecendo no petróleo Brent, como também está acontecendo no petróleo WTI. Vocês podem perceber a movimentação bem parecida, os níveis de preço são outros, né? São outros níveis de preço, mas a movimentação bem parecida. Primeiro trabalha lateralizado, faz o rompimento, depois volta a trabalhar lateralizado na mesma região de preço. Então, por enquanto, aguardando o petróleo ganhar força no rompimento de uma das pontas, né? Ou na região de resistência ou na região de suporte. O Natgas, ele vem trabalhando em duas faixas de preço, a faixa de preço dos 2.578, 3.079, ok? E aí ele fica trabalhando também nesse meio de caminho aqui no 2.870. Então, se o Natgas trabalhar acima do 2.870, as posições costumam ficar mais compradoras. Se o Natgas trabalhar abaixo do 2.870, as posições costumam ficar mais vendedoras dos investidores, certo, senhoras e senhores? Trabalhando abaixo do 2.870, a busca pelos 2.578. Trabalhando acima do 2.870, a busca pelos 3.079 são as posições dos investidores. E nós temos também o ouro. O ouro também está no gráfico diário. Vocês também conseguem observar a movimentação totalmente lateralizada, né? As regiões de topo próximas às máximas históricas e as regiões de fundo são as regiões de suporte em que o ouro está trabalhando. Então, por enquanto, busca topo, busca fundo, busca topo, busca fundo, e neste momento ele está no meio do caminho. Obviamente, as melhores regiões para se abrir posições compradoras, né, é aqui a região de suporte, e as regiões de topo são as regiões que costumam abrir posições, vamos dizer assim, short, né, dentro do mercado, posições mais vendedoras, certo? Então, essas outras regiões de preço que eu coloquei em branco na minha tela são as regiões de suporte e resistência secundária, que vocês conseguem observar por gráficos menores, como por exemplo o gráfico de 4 horas, tá bom? Essas regiões de preço aí que eu estou comentando com vocês, certo? Então, para deixar a dica aí. O cacau, gráfico de 4 horas, ele ainda trabalha mais comprador, tá? Ele ainda trabalha mais comprador, conforme eu comentei com vocês anteriormente. A partir do momento que o mercado faz o rompimento dessa região de preço,
ele começa a trabalhar mais comprador. Nós temos as nossas projeções marcadas aí para cima. Primeiro deste inside bar, o mercado já buscou a primeira projeção, tem a segunda projeção e depois da quebra de estrutura que o mercado fez. A quebra de estrutura é o rompimento deste topo mesmo. Então nós temos alvos ainda mais para cima. Quando que o cacau para de trabalhar comprador? A partir do momento que ele trabalha abaixo dessa região de preço, dessa região de suporte. Aí ele para de trabalhar comprador, começa a vir para uma movimentação mais short dos investidores, certo? Senhoras e senhores, essa foi a nossa visão semanal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, uma boa semana a todos vocês. Valeu!